paz do Senhor, bem-vindo ao programa da Escola Dominical. Seguimos estudando nossa revista sobre o Antigo Testamento. Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Esta revista da Escola Dominical faz parte do programa de Educação Cristã Continuada. É um programa de escola dominical diferente que, ao final do curso, você tem direito a um certificado e poder estudar um pouco mais a Bíblia através de institutos bíblicos conveniados ao programa. Você pode adquirir a sua revista, nós temos algumas versões, ou melhor, duas versões, uma para professor, outra para aluno. Você ainda pode baixar a sua revista e ter todo o conteúdo digital para você usar da melhor tecnologia no estudo da Palavra de Deus. Ainda temos um livro de apoio, um livro de estudo suplementar desta edição. Uma bênção realmente estudar a Bíblia, estudar o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Hoje é a nossa terceira aula, justamente sobre a história de Israel. Nós estamos estudando a Bíblia, o Antigo Testamento, de uma forma diferente. Estamos estudando dentro de uma ordem cronológica, seguindo a história de Israel. Vamos começar então a nossa aula. Aqui comigo uma classe pronta para este momento interessante de estudo da Bíblia. É sempre uma alegria muito grande estudar a Palavra de Deus. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bênção! A escola dominical é a maior escola do mundo e uma oportunidade sem igual de você aprender a Bíblia de uma forma leve e descontraída e ainda ter a sua formação, o seu certificado aqui no Programa de Educação Cristã Continuada. Bem, nós temos a lição de número 3, você pode ver, está aqui na tela, a história de Israel e o esboço que depois nós iremos seguir. Agora nós vamos fazer a leitura dos textos, assim, os textos de abertura de nossa aula. Aí eu convido vocês para ler comigo essa parte. Então vamos ver qual o assunto de nossa aula de hoje. A história de Israel. A história de Israel. O texto áureo, que está em Gênesis 12, verso 1, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Ótimo. Nós temos ainda a verdade prática. Vamos dizer juntos? Somos frutos da obediência de Abraão. Olha, nós vamos começar um estudo do Antigo Testamento agora. Importantíssimo. Quando você lê a Bíblia até o capítulo 11 de Gênesis, você tem uma história bem universal, portanto, a história da humanidade assim, bem ampla. Mas quando você chega ao capítulo 12, ali é um marco divisor da história da humanidade e da história bíblica, porque ali surge a figura de Abraão e a sua chamada. Vamos dar uma olhada em nosso esboço, o esboço de nossa aula. Nós temos, portanto, 3 partes: a terra prometida, a chamada de Abraão, o povo escolhido. Vamos dizer juntos os tópicos de cada uma dessas divisões. Primeira, a terra prometida. Os tópicos são? Era pós-diluviana. E era patriarcas. Isso, sem as referências. Segundo, a chamada de Abraão. Os tópicos são? A saída de Ur, as provações, os descendentes. E a terceira e última parte de nossa aula de hoje, o povo escolhido. Os tópicos? Escravidão, o libertador, redenção. Que bênção, não é? Estudar a Bíblia desta maneira. Vamos começando então nossa aula com essa primeira parte que nós dissemos, a terra prometida, e seu primeiro tópico era pós-diluviana. Nós temos logo aqui no início de nossa aula esta afirmação de que o dilúvio, ele, embora tenha sido um juízo de Deus para disciplinar a humanidade, ele não
foi entendido como deveria ser, porque tão logo as águas baixaram e as pessoas voltaram às suas vidas normais, começaram a plantar, a edificar, surgiram os povoados e depois as cidades, nós já vamos encontrar a humanidade mais uma vez em desobediência. E nós temos aqui neste tópico a menção à cidade de Babel, futura Babilônia. E esta questão que surgiu ali, dessa edificação, que foi propriamente a Torre de Babel. Quando a gente pensa na Torre de Babel, assim, na infância, nós imaginamos assim como que uma espécie de amontoado de pedras, alguma coisa assim, bem empírica, não é? Uma coisa assim, infantil até, né? Parece-nos uma coisa infantil. Construir uma torre que chegue até o céu. Na verdade, a Torre de Babel era uma das construções mais importantes da antiguidade. O tipo de torre que também foi a Torre de Babel. Eles eram chamados na história de zigurates. Eles eram verdadeiras pirâmides em degraus, construídas em várias bases, portanto, desde a maior naturalmente, e vinham sobrepondo outras bases. Geralmente no ápice dessa torre existia um templo. Era um lugar assim como o centro da religião, o centro da cultura de uma cidade. E Babel foi uma dessas torres bem importantes, né? Nós temos nessa parte aqui justamente esse lado do aspecto do homem decaído. Nós temos a vaidade, o homem querendo se perpetuar na terra, desobedecer a Deus. Nosso segundo tópico fala sobre a era dos patriarcas, que é esse texto de Gênesis, do capítulo 12, com a chamada de Abraão a 50, a era dos patriarcas. Os patriarcas eram chefes de clãs, chefes de grandes famílias. Então, eles tinham uma importância muito grande, porque eles representavam as culturas locais mais influentes daqueles tempos, daquelas regiões ali da antiguidade. Então, os patriarcas bíblicos, vamos ver se lembramos, Abraão, Isaac e Jacó são os principais. Depois nós teremos José e a formação das 12 tribos de Israel. Aqui nós temos neste tópico uma menção à cidade de Ur. Nós vamos poder voltar com mais tempo, daqui a pouco no segundo bloco, para falar sobre Ur, a cidade de Abraão. Vamos ao nosso intervalo. Bem-vindo à nossa escola dominical. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Dentro do programa de educação cristã continuada, você deve adquirir suas revistas de escola dominical, baixar conteúdo digital disponível para você e ainda pode adquirir o livro-texto de estudo subsidiário para as suas aulas. Você que é professor, você que é aluno e deseja se aprofundar no conhecimento bíblico. Olha, nós estamos estudando hoje sobre a nação de Israel, a história de Israel, e já estamos na segunda parte de nossa aula, justamente a chamada de Abraão. Vamos dizer juntos os tópicos? Primeiro, a saída de Ur, as provações e os descendentes. Quando nós lemos o Antigo Testamento e a história de Abraão, sua saída de Ur, nós temos às vezes a impressão que tudo era muito pobre ali, que tudo era muito rural, que era uma coisa pequena. Na verdade, a cidade de Ur, onde Abraão morava, era uma das cidades mais antigas do mundo, de uma cultura riquíssima. Como nós já falamos, a figura dos zigurates, das torres, no centro da cidade, o seu zigurate principal, os seus templos, os seus cultos. Nós, assim, comparando Ur com os nossos dias, Ur seria hoje Nova York. Uma cidade com milhares de habitantes, cidade
com ruas pavimentadas, com blocos de pedra, casas de 3 pavimentos com amplas varandas. Era uma cidade importante, uma cidade com suas dinastias, com seus governos permanentes. Então, uma cidade milenar com uma cultura muito sólida. Abraão vivia nessa cidade com o pai, com a família, pai de Abraão, Tera, ou em outras versões bíblicas, Terá. E quando Deus chama Abraão, ele então é chamado a deixar a cidade de Ur para trás. A cidade de Ur era uma cidade idólatra. Tinha nesse zigurate o templo de seus deuses e, mais tarde, um deus particular que era a própria lua, adorada como divindade. A família de Abraão, nós lemos no próprio Antigo Testamento que era uma família, a ascendência de Abraão, ainda envolvida com a idolatria. Havia os deuses domésticos, que são chamados na Bíblia de terafins. Isto aparece na família de Abraão, com o pai de Abraão, com Tera, porque a influência da cidade era muito forte. Vamos olhar aí em nossa revista que Abraão, ele se locomoveu bastante no território para chegar, então, até o lugar onde Deus para onde Deus o tinha chamado. Nós vemos que Abraão, ele viajou 970 quilômetros ao norte do rio Eufrates. Isso aqui tudo, o pano de fundo, geograficamente, é a Mesopotâmia, o vale dos rios Tigre e Eufrates. É essa região que é a Suméria, que é o berço da humanidade. Abraão, então, viajou bastante. Diego, você já tinha pensado que Abraão viajou muito para chegar até a Terra Prometida? Abraão viajou, inicialmente, vamos ver em nossa revista, viajou quantos quilômetros? Cerca de 970 quilômetros para o norte, justamente porque Ur estava no centro da Suméria, 970 quilômetros para o norte. Ali, ele parou em Harã, ficou um tempo com o pai, depois da morte de Tera, então Abraão seguiu a viagem e viajou quantos quilômetros agora? 650. Para o oeste, então, do ponto extremo onde estava, 670 quilômetros para o oeste e descendo um pouco para o sul. Ele vai chegar à região que Deus havia lhe prometido, que mais tarde será a terra de Canaã. A gente acha assim muito interessante a postura de Abraão com o símbolo que hoje ele representa dentro das modernas teologias, né? Abraão é uma das figuras bíblicas que mais estão em evidência. E ele é considerado o pai de nossa fé e ele é considerado também o pai da prosperidade. Ele é, assim, a personagem bíblica que mais é invocada como modelo de prosperidade material dentro de teologias modernas, triunfalistas. Quando você lê a história de Abraão, você vê exatamente o contrário. Abraão, ele vive uma renúncia e ele deixa para trás todo o conforto desta cidade de Ur para viver como seminômade, não é? Ele vai viver o resto de sua vida em tendas, como peregrino, e ele também vai gerar Isaac, que passará a vida inteira como peregrino, morando em tendas. Isso é muito interessante, não é? É muito interessante para a nossa reflexão. Nós temos agora o segundo ponto. Qual é o nome desse tópico? As provações. As provações. Nós temos aqui elencadas algumas provações de Abraão. Vamos dizer, primeira, Disposição para romper laços familiares. Depois, Disposição para suportar a fome. mais, Mediação de conflitos. e último. Esterilidade e velhice. Cada um desses tópicos realmente representam provações importantes na vida de Abraão. Disposição para romper laços familiares.
deixar toda a amizade, no tempo em que não tinha Face, não podia telefonar para saber como vocês estão aí, meus parentes, né? Era realmente um abandono geográfico, histórico, familiar. Disposição para suportar fome, o episódio da grande fome que veio sobre a terra naquele período, que envolve a nação do Egito. Mediação de conflitos, quando os pastores de Ló entram em conflito com os pastores de Abraão e ele vai com todo jeito e diz: vamos nos separar, escolhe para onde você quer ir, e se você for para o lado, eu irei para o outro. Ele é um pacificador. E a questão da aprovação da esterilidade e velhice, porque ele recebeu uma promessa de Deus sendo já idoso. Hoje Abraão seria da terceira idade há muito tempo, né? Quando recebeu a promessa de gerar um filho. Mas assim, qual você acha, Tarek, que foi o ápice da aprovação de Abraão? O ápice da aprovação de Abraão foi quando Deus pediu para que ele oferecesse o próprio filho em sacrifício. Vocês concordam? Com certeza essa foi a maior. Com certeza mesmo, Tarek, essa foi a principal aprovação de Abraão. Mas é interessante a resposta que Abraão dá a Isaac quando vão subindo ao Moriá. Ele responde a Isaac quando pergunta sobre o holocausto: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Porque a vida de Abraão era de Deus e tudo era de Deus, inclusive as provas. Nós vamos ao intervalo e voltamos já em a nossa escola dominical. Estamos de volta à nossa escola dominical, estudando hoje sobre a história de Israel dentro da revista Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. E agora a nossa última parte da aula. Nós temos as divisões de nossa aula. Aí na tela você já tem um gráfico que nós vamos daqui a pouquinho utilizá-lo muito bem. A nossa terceira parte da aula é sobre justamente o povo escolhido. Mas quero retornar ainda ao último tópico da divisão anterior, sobre os descendentes de Abraão. Assim você tem agora esse quadro a que fiz referência. Os descendentes de Abraão. Nós temos descendentes de Abraão, eles e sua importância dentro dessa formação, da formação bíblica e desses povos antigos. Nós temos com Agar, nós temos com Sara e temos com Quetura, a última esposa de Abraão. Com Agar gerou Ismael e os árabes. Com Sara, Isaac, Jacó, e aí os povos que provieram deles. Os edomitas da parte de Esaú e a nação de Israel da parte de Jacó. E ainda nós temos com Quetura, que são os medianitas. Em nossa revista de professor, nossa revista de mestre, você tem esse quadro, que também pode ser visualizado muito bem, explorado bem, em uma versão digital. Se você baixar, está à sua disposição. Vamos então agora para a nossa parte final da aula, o povo escolhido. Nós temos 3 tópicos nesta aula, nesta parte: a escravidão, um libertador e a redenção. Bem, a questão da escravidão. Como o povo de Israel se tornou escravo? Bem, a história está contada bem objetiva na Bíblia, de forma bem objetiva na Bíblia. Se tornou escravo porque, em José, tendo estado no Egito, mandou buscar a família dele, Jacó, e foram toda a parentela, né? Daquelas pessoas que está, o número aqui, 70 pessoas que foram para o Egito, morar no norte do Egito, na terra de Gósen, onde estavam as planícies, terra muito boa para o gado. Ali eles se multiplicaram. Há uma questão interessante que você lê em Êxodo, capítulo 1, verso de número 8, que fala assim,
porque mais tarde ascendeu ao poder no Egito um rei que não conhecera José. E então, toda aquela liberdade que antes o povo de Israel tinha, de estar no melhor da terra, realmente com toda a liberdade para viver e produzir, etc., de repente foi perdida. O que aconteceu? A história nos mostra o seguinte, que esse foi um período de invasão na terra do Egito. Ali chegaram os Ixos, eles são conhecidos na história como reis pastores. Eles eram semitas. Eles eram semitas, ou seja, eles pertenciam a essa linhagem, a essa ancestrais de Abraão. Isso explica, possivelmente, por que José foi tão bem aceito lá no Egito. Você vê que não há dificuldade de entender a língua, né? E há uma receptividade. Segundo a história, então, o Egito estava dominado pelos Ixos, que destronaram Faraó e estabeleceram um reino forte, não em todo o Egito, mas assim, em boa parte do Egito, eles dividiram o território. Mais tarde, as famílias dos faraós retomaram o poder e aí então, sendo expulso os Ixos, os convidados também vão juntos, né? Então chegou a perseguição para os judeus que estavam ali, para os hebreus. Essa é uma explicação bem aceita pela história e pelos estudiosos da Bíblia. No segundo ponto, nós temos uma abordagem bem biográfica sobre Moisés. Interessante Moisés, né? Quando eles estavam, o povo vivendo essa situação ali no Egito de escravidão, tendo que fabricar tijolos, dobrar a produção, era o tempo de construir a cidade de Ramsés, e os judeus, aí os hebreus ainda estavam construindo essas cidades. Então, nós vemos a aparição de Moisés. E aí Moisés, ele tem uma vida assim, bem dividida em 40 anos, né? Então, Moisés, ele primeiro passou no palácio de Faraó, porque foi criado, como sabemos, pela filha de Faraó, e depois outras etapas interessantes. Vamos ver como vocês estão de estudo bíblico, né? Quantos anos Moisés esteve inicialmente no palácio de Faraó? 40 anos. E depois ele foi para o deserto de Midian. Quantos anos esteve lá? 40 anos. E depois ele foi conduzir o povo de Israel no deserto. Quantos anos? 40 anos. 40. Então, 40 anos. A vida de Moisés. Tem uma coisa interessante aqui neste ponto é que quando Deus aparece a Moisés, lá na visão da sarça ardente, Deus faz a ele a saudação patriarcal. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E para ninguém mais Deus vai falar assim. Então, há realmente algo de muito interessante nisto. O último tópico de nossa aula fala sobre a redenção. A redenção é quando Moisés chega diante de Faraó e pede que o governo do Egito libere o povo. Quando você lê isso, Jadiel, da maneira como está escrita no Antigo Testamento, você vê que o pedido de Moisés não era para que o povo fosse embora de vez. Ele pediu para que Faraó liberasse o povo pelo caminho de 3 dias, para eles irem até o deserto de Midian e ali cultuarem a Deus. Realmente, era esse o pedido original. Porque no deserto de Midian existia um serviço de culto organizado. Lá, inclusive, Moisés casou, conheceu a família de Jetro, que era sacerdote lá em Midian. Então, um sistema de culto organizado ao Deus Altíssimo. Era inicialmente só para ir lá, participar de um culto e voltar. Mas a dureza de Faraó levou às pragas do Êxodo, as pragas que culminaram com a saída do povo. Quando Deus, tem uma coisa interessante, quando Deus diz assim, em Êxodo 12:12, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, ele está falando isso porque alguma das pragas, como de rãs, piolhos e moscas, representavam deuses do Egito. No momento que os próprios deuses se tornaram praga, realmente Deus estava executando juízo sobre os deuses do Egito e confundindo os egípcios. Temos uma aplicação pessoal aqui interessante,
quanto Deus chamou Abraão e essa chamada de Deus permanece até hoje. Você gostou de nossa aula? Você pode ainda ler sua revista da Escola Dominical. Nós temos um encontro no nosso próximo programa. Até lá, portanto.